Então agora vamos falar o que são os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, eles também são negociados no mesmo ambiente das ações, das BDRs, das ETFs, que é a B3, a Bolsa de São Paulo. Então, todo fundo imobiliário, ele também vai ter um ticker, ele também vai depender de negociações de compra e venda entre investidores. Vamos lá então, o conceito. O que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário nada mais é do que uma cota, ou seja, um pedaço de participação, assim como uma ação, de um empreendimento imobiliário. Então aqui eu estou virando sócio de um grande empreendimento imobiliário, o qual eu não iria conseguir fazer de maneira sozinho. Com um investidor individual, pessoa física, por exemplo, não iria conseguir comprar um shopping inteiro. Então vamos nos exemplos que você vai entender um pouquinho melhor. O JRDM11, que é o fundo imobiliário do Shopping Jardim Sul. Na prática, quando você compra a cota, né, o fundo imobiliário do Jardim Sul, você está comprando um pedaço daquele empreendimento. O interessante é que, como ele é um fundo, você vai ter um administrador por trás, um gestor por trás, que vai fazer toda a gestão das lojas ali dentro. Vai conseguir colher todos os aluguéis, colocar aquilo numa conta e distribuir mensalmente para os seus cotistas o valor do aluguel. O interessante é que o valor do aluguel nos fundos de investimentos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física, o que é um grande diferencial quando a gente compara fundo imobiliário com comprar um imóvel diretamente. Um outro ponto, como eu citei, é muito óbvio, é a quantidade de recursos que você precisaria para comprar o Shopping Jardim Sul inteiro e a quantidade de recursos para você ter uma participação nele é muito menor. E além dos aluguéis, que geralmente acontecem de maneira mensal, tá? Pode acontecer de um fundo imobiliário não pagar aluguel ou não pagar recebível, que a gente chama, no mês a mês. Mas isso é relativamente raro, mas pode acontecer caso ele esteja passando por alguma dificuldade, seja com uma vacância muito alta. O que é? Deixando de alugar uma grande parcela do seu empreendimento, isso pode vir a acontecer. Mas na grande maioria, eles pagam mês a mês e aquilo que pinga na conta da corretora, ele é, como eu expliquei, isento de imposto de renda. Essa é uma forma de você ganhar dinheiro com fundo imobiliário, a outra é com a própria valorização das cotas. Como a gente explicou, assim como uma ação, como ele é negociado na B3, então dia a dia você consegue saber se seu fundo imobiliário está se valorizando ou se ele está caindo. Geralmente, o risco dele, que também existe, é muito parecido com o mercado de ações. Geralmente um fundo imobiliário possui um risco um pouco melhor. Risco no sentido de variação para cima e para baixo é um pouco menos acentuada quando a gente compara com uma ação. E por que isso? Porque o fundo imobiliário ele tem um grande ativo por trás, né? Vamos colocar em outro exemplo aqui. O FLMA11, que é um fundo de lajes corporativas na Faria Lima. Poxa, os prédios, as lajes corporativas estão lá. Eu posso ter ali algumas coisas que acontecem por eles estarem se valorizando ou desvalorizando. Algum grande inquilino saiu e eu vou deixar de receber bons aluguéis e tudo mais. Porém, o prédio continua lá. Ele continua tendo o seu valor de metro quadrado relativamente conservado, e tudo mais. Então você tem um grande ativo real ali dentro. Então por isso a sua oscilação costuma ser um pouco menor do que quando você compara com uma ação de uma empresa. E os fundos imobiliários, então você compra ativos imobiliários, pode comprar um shopping, pode comprar um pedaço de participação numa laje comercial, tem até fundos imobiliários de silos, por exemplo, do agronegócio, você pode ter fundos imobiliários com as coisas mais diversas, sempre ligadas ao ramo imobiliário. Inclusive você pode ter um fundo que a gente chama de fundo de papel. Acho que vale aqui um parênteses, fundo de tijolo, quando você tem um ativo real, você tem um prédio, e fundo de papel, quando na verdade o lastro ali ele é um título de recebível. É como se fosse um papel de renda fixa. Ou seja, aquele fundo emprestou o dinheiro para o empreendimento imobiliário. Ele tem somente os recebíveis. Um bom exemplo desse tipo de fundo é o KNIP11. Eu não tenho nenhum prédio ali que ele é dono, mas eu tenho ali uma série de recebíveis de índice de preços. Vou tentar explicar de forma rápida, a gente fala índice de preços, porque os contratos de aluguéis, assim como os recebíveis no mercado imobiliário, eles são sempre reajustados pela inflação, ou IGPM ou IPCA. E a gente fala no mercado financeiro, quando você tem um reajuste de preço pela inflação, de índice de preços. É um termo que a gente costuma utilizar.
E aqui o interessante é que você não está comprando um prédio, né? Você só está comprando os recebíveis. Na prática, no final do dia, ele pode ter o mesmo efeito. Você pode ter uma valorização ou desvalorização e você tem ali os recebíveis, ou o que a gente chama de aluguel, no caso dos fundos imobiliários, pingando mês a mês, isento de imposto de renda. Fundos imobiliários, é bom lembrar, ele é isento os aluguéis que você recebe, mas se você tiver um ganho, aí ele incide imposto de renda de 20% sobre o ganho de capital. Então, no caso dos fundos imobiliários, o ganho é 20% que você tem que recolher na pessoa física, e no caso das ações, o ganho é 15% que você tem que recolher na pessoa física. Lembrando que você só tem que recolher caso você venda mais do que R$20 mil no mês. Um outro ponto interessante é que a gente também tem, para o caso dos fundos imobiliários, carteiras recomendadas. Geralmente você tem dois vieses aí que você pode seguir. Então, primeiro, carteiras recomendadas de recebíveis, que vai focar no valor dos aluguéis que você recebe mensalmente. Ou seja, é importante para aquele investidor receber um aluguel maior, por mais que os empreendimentos não se valorizem tanto. Então, são carteiras que a gente chama carteiras recomendadas de recebíveis ou de rendimento. E você tem outras carteiras recomendadas de valorização, onde eu estou comprando ali cotas de fundos imobiliários e eu espero ter uma grande valorização. Por mais que o valor do aluguel que cai no mês a mês não seja tão alto, o que eu busco ali é ganhar com a própria valorização da cota. Somente para citar dois exemplos, tá? Mas você tem carteiras recomendadas das mais diversas, também quando a gente fala de fundos imobiliários. Também uma excelente forma de você ingressar no mercado, né? Você vai ter que operar isso aqui através da bolsa, vai ter que comprar através da B3. Se você seguir uma carteira recomendada, como a gente já disse aqui, você está com um risco relativamente controlado por ter uma carteira diversificada de ativos escolhidos por um analista, que é um profissional certificado no mercado. Então essa foi a aula sobre fundos imobiliários, espero que você tenha entendido. Nos vemos na próxima.